Jornal A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação. TV, rádio e jornal. A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Olá, muito boa noite! Está começando mais um Jornal A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para você em qualquer lugar, né? Que esteja chegando a nossa transmissão, a nossa voz. Você de Campos, você de São João da Barra, você de São Francisco, você do estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, você do Espírito Santo. Olha, é um prazer estar mais uma quinta-feira aqui para abrir esse espaço para você ter voz. Aqui você pode fazer as suas denúncias, reivindicações, você pode, né, fazer as suas solicitações, você pode sugerir uma pauta para este jornal. Você aqui é quem faz esse jornal acontecer, tá bom? Muito boa noite a todos. Boa noite à nossa produção, redação, o Josiel na mesa de áudio, de vídeo, a Gabi na redação, né? A todos que nos acompanham do Jornal Aurora também. Você que está assistindo agora através da TV Aurora, através das redes sociais, em qualquer plataforma que esteja transmitindo, né, o nosso jornal, é um prazer estar com você. Boa noite, Pietro Souza. Boa noite, Hernando. Boa noite a todo mundo. Não está saindo a sua voz. Não está saindo a sua voz. Não fecha o meu não, tá, Josiel? Você fechou o meu. Boa noite. Aí, agora tá saindo dele. Oi? Boa noite, Josiel. Mas abre o meu, Josiel. Você fechou o meu. A gente vai se acostumando, né? Corte Tramontina de Josiel. Agora ele abriu o meu de novo. Bom, boa noite. Isso se chama, sabe o que, Pedro? Navalha. É, o nosso Navalha, Josiel. Pela sexta vez, então, boa noite a você que está nos assistindo, Germando, e a todo o pessoal aqui da Rede Aurora, tá bom? Agora que ele abriu de fato o seu microfone. Você já deu para entender. Quem tá assistindo fez leitura labial, Pedro. Até porque ele deixou um tempo o meu microfone fechado enquanto testava o seu. Semana que vem, Germando. E olha que isso daí já é 200 anos na casa já tá acostumado. Faz de propósito. Mas semana que vem a gente tenta trazer, não sei, o vereador Leão Gomes, um intérprete de Libras aqui pra ajudar a gente. Não, tem que nessa falar com hora. ele. Se ele vindo, ele traz, tem que trazer, a especialista para narrar aqui com as Libras, né? E ajudar também na hora que o nosso microfone estiver fechado. Ajudar, exatamente. Você foi perfeito aí na sua colocação. Ô, Pedro, daqui a pouco nós teremos, né, uma entrevista toda especial, né? Inclusive, antes de falar da entrevista, eu quero mandar aí um alô, um salve, como diz aí a galera, para todos os nobres vereadores de Campos e região. Principalmente o de Campos, os 25 vereadores de Campos, um abraço para todos vocês, um abraço para os vereadores de São João da Barra, enfim, todos os municípios da região aqui de Campos. Em especial para o nosso convidado de hoje, que já deve estar chegando aqui nos estúdios, Cassiano Tavares, não é isso mesmo, Pedro? Pedro, isso. falando em Cassiano, o que nós temos para hoje? Fala pra gente, troca aí, operador, vambora! Vamos acelerar esse jornal aí, Pedro! O Jornal Voz de Campos de hoje tá recheado, Germando. A gente tem, olha só, caiu na rede
parecer arrasador do TCE do Rio de Janeiro contra as contas de Anne Winkler, prefeita caçada de Cardoso Mas Moreira. não vira peixe quando cai na rede, não, né? Rapaz, depende. Nos bastidores da Câmara, a polêmica da dívida milionária da Prefeitura de Campos e os vetos do Executivo. E também teve farpa na sessão de ontem. É mesmo? A gente vai falar um pouquinho melhor ao longo do jornal. Aliados por conveniência. Federação entre o PP e União Brasil aproxima Vladimir Garotinho de Rodrigo Bacelar, hein, Germano? Essa foi boa. Essa é Pode Josiel daqui a pouco. Pode isso, Josiel. Bom, aprovados um concurso da Guarda Civil Municipal de Campos, protestaram contra a demora na posse e, claro, a nossa entrevista de estúdio com o vereador mais bem votado da nossa cidade na última eleição. Campeão de voto na região. Cassiano Tavares, Germano. Que deve estar chegando aí, né? Sem dúvidas. Já em nossos estúdios. Olha, mas vamos lá. Caiu na rede de hoje, operador. Não é peixe, vira polêmica ou vira sucesso. Põe pra gente, operador. Agora, no Jornal A Voz de Campos. Caiu na rede. Caiu na rede. O assunto bombou? Vira notícia aqui. Estamos de olho. Olha, o Caiu na Rede de hoje, prefeita caçada, né? Contas rejeitadas é uma pergunta que não quer calar. O novo revés de Jeane Winkler em Cardoso Moreira. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro emitiu um parecer contundente contra as contas, né, da prefeita de Cardoso Moreira, referente a 2023, sob a gestão da prefeita Jeane Winkler. O órgão apontou graves irregularidades na administração dos recursos públicos e recomendou a rejeição das contas. Entre as irregularidades destacadas estão os créditos adicionais sem fontes de recursos, falha na gestão do Fundeb e o não cumprimento do investimento mínimo na educação. Se a Câmara Municipal confirmar a rejeição, Jeane Winkler, já cassada em primeira instância, pode se tornar inelegível, Pedro. É isso, Germano. A polêmica que está se estendendo, né? Inclusive, hoje eu participei de uma reunião do Conselho justamente do Fundeb aqui de Campos com o secretário Marcelo Feres, né, secretário de Educação, e isso foi pauta durante boa parte da reunião. Justamente por conta desse não cumprimento da gestão, né, dos recursos do Fundeb lá em Cardoso. Lá em Cardoso está uma vergonha. Olha, já em nossos estúdios, já vai entrar aqui para estar conosco o entrevistado de hoje, o vereador campeão de votos da região, Cassiano Tavares. Olha, nos bastidores da Câmara, operador, põe pra gente! Agora, no Jornal A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara, trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade. Olha, nos bastidores de hoje, 8 vetos do prefeito Vladimir Garotinho foram mantidos pelo Legislativo nas sessões desta semana na Câmara de Campos, incluindo a projetos de combate ao racismo, o que não agradou um dos vereadores da base, autor do projeto. É isso mesmo, ô Pedro? Fala pra gente. Não, vambora. Acelera aí pra gente. Vamos lá, então. Um dos projetos foi protocolado pelo vereador Abdo Neme, que é do PL, e instituir a lei de combate a linguagens racistas e igualdade racial no ambiente escolar do município de Campos. O executivo da nossa cidade também vetou no ano passado o PL de autoria do ex-vereador agora, Igor Pereira, do União Brasil, que instituía a campanha municipal por uma infância sem racismo. Cabe ressaltar aí que teve um recente episódio de racismo em uma instituição particular de ensino da nossa cidade, que chamou
chamou atenção para a população, né? Para esse tipo de crime que infelizmente tem acontecido muito, além do próprio bullying, no ambiente escolar. E o vereador Abdo Neme, que foi autor de uma dessas leis, né, que proibia aí essa linguagem racista no ambiente escolar, ele defendeu o projeto dele, não enxergou nenhuma inconstitucionalidade no projeto dele e votou contra o veto. Bom, o projeto de autoria do vereador Rogério Matoso, do Solidariedade, que diz respeito à criação do programa de animais perdidos no nosso município e que contemplaria aí a divulgação basicamente de pets perdidos em um site hospedado pela prefeitura, também foi vetado. E esse veto foi mantido nessas votações. Segundo Matoso, o chefe do executivo teria alegado que o projeto constitui vício de iniciativa, Germano. Olha, o Pedro conversou com o Rogério Matoso, o vereador Rogério Matoso. Vamos ver o que ele fala ou falou sobre o projeto. Põe na tela, operador. Nos bastidores da Câmara com o vereador Rogério Matoso, que, como a gente falou aí no estúdio, ontem teve projetos de lei vetados aqui, né, pelo prefeito, que foram aprovados esses vetos, né, vereador? Conta um pouquinho pra gente sobre esses projetos e o sentimento depois da manutenção desses vetos. Boa tarde. Então, a Câmara, ela tem os dispositivos dela, né, que a gente tem a Comissão de Constituição e Justiça, para verificar se, porventura, a lei tem um artigo que está fora do padrão constitucional, e aí você tem um parecer da Constituição e Justiça aprovando ou não. Então, esse projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi para o plenário, foi aprovado. É um projeto que, na realidade, a gente queria dar ali, de maneira oficial, uma página para que você que perdeu o seu animalzinho, se você tem filho, se tem filha, muitas vezes fica na aflição, saiba que tem um instrumento oficial que você pode procurar ele ali, que vai ser, né, uma sede dessas representações e ajudar a saber onde seu animalzinho está. Então, assim, é um projeto simples, não gera custo, né? O que ele falou é que teve um vício de iniciativa porque todos os custos seriam pela prefeitura. Se a prefeitura quer realmente fazer o projeto, acha que é viável, faz parte, né, desse mundo que a gente vive, né, você podia estar ali dando um veto parcial, a gente tentar arrumar uma forma da Câmara ter autonomia de modernizar as nossas leis conforme a evolução da nossa sociedade e fazer um negócio aqui que não fique com uma lupa também tolhindo todos os projetos. Não é o primeiro. Ano passado, na legislatura passada, eu fiz um projeto para não cobrar a estadia nos finais de semana ou feriado prolongado dos carros que são apreendidos. O prefeito também vetou. Esse aí também não teria custo nenhum, e aí arruma uma outra justificativa. A gente tem que ter um entendimento que essa casa aqui, ela é independente, ela precisa ter autonomia para que a gente construa uma sociedade melhor. Perfeitamente. Tá aí a explicação do Rogerinho Matoso e tem também o vídeo do Diego Dias. É isso mesmo, ô Pedro? Fala pra gente. É isso, Germando. O primeiro secretário da Câmara de Campos explicou a visão do governo, por que esses projetos foram vetados e falou também com a gente sobre a CPI da Enel que foi protocolada por ele. Põe na tela, operador. Vereador Diego Dias, do PDT, que é primeiro secretário aqui da casa, não é? Vai explicar pra gente, então, o lado da base, o lado do governo sobre os vetos e a manutenção desses vetos aí que ocorreram na terça e na sessão também dessa quarta. Boa tarde, vereador. Muito bem-vindo ao jornal A Voz de Campos, bastidores da Câmara. Qual que é a posição do governo, o senhor como primeiro secretário aqui da casa, uma explicação breve para a gente do porquê desses vetos aos projetos, como a gente viu, né, dos animais perdidos do vereador Rogério Matoso e dos que a gente teve essa semana aqui na casa. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Agradeço a Rede Aurora aí pelo espaço. Então, a realidade é a seguinte: existem requisitos legais para os projetos de lei tramitarem. E aí, vez ou outra, pode ser que se tramite e acabe não tendo a visualização real
dessa questão jurídica. Nesses casos específicos, não se trata de ser contra o objeto dos projetos de lei. O que acontece é, o legislativo ele não pode ter projetos de lei que tenham custo para o executivo sem que tenha como se fosse um cronograma, como se fosse uma análise do que isso vai gerar de despesa, certo? E aí o que acontece? Como esses projetos têm no corpo do projeto de lei um artigo que diz que vai gerar despesa para o executivo, e como a lei diz que nesses casos há um conflito de competência, acaso não tenha essa conta, certo? Infelizmente, não tem como passar pela CCJ, como foi vetado lá com base na análise da Procuradoria. Então, a gente nada mais fez do que seguir a regra, seguir a lei, e por isso que a base manteve os vetos do prefeito. Ou seja, tem um procedimento e tem um rito legal a ser seguido. Aí é um conflito de competência pelo procedimento que tem que seguir a base legal no projeto de lei, e não pura e simplesmente ou diretamente pelos objetos dos projetos de lei. Perfeito. E quanto à CPI da Enel que o senhor protocolou aqui na Câmara de Vereadores, conta um pouquinho pra gente como que tá a tramitação disso e o objetivo, acho que a gente sabe, mas é bom reforçar também. E o objetivo principal é o seguinte: a gente como legislador, como parlamentar aqui do município de Campos do Goytacazes, a gente tem que tentar ao máximo proteger e zelar o cidadão. Então, quando existe algo que afeta diretamente o cidadão e a população, é passível da abertura de comissão parlamentar de inquérito. Então, como a Enel ela é sucessiva e recordista de reclamações junto ao PROCON, a gente achou prudente, eu fiz aí o protocolo, consegui recolher as assinaturas e a gente já deu entrada. Essa semana a gente dá mais um passo na sequência legal para montar essa comissão parlamentar de inquérito e começarem os trabalhos a fim de averiguar mais a fundo aí o que está acontecendo, que o serviço não vem sendo prestado, e cobrar, logicamente, deles e enviar, porque sabe-se a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem uma amplitude, ela tem uma força legal muito grande. A gente pode convocar aqui os membros da concessionária, a gente pode convocar aqui todo mundo que direto e indiretamente pode estar causando esse tipo de problema à população e encaminhar as autoridades competentes e cobrar a melhoria e a entrega do serviço de qualidade. Perfeito. Vereador Diego Dias, então, do PDT, nos bastidores da Câmara, de volta para o jornal A Voz de Campos. Tá aí, olha, o doutor Diego Dias, um abraço. Olha, além desses vetos, outros 5 foram mantidos na sessão de ontem, sem discussões, exceto, né, a defesa de Abdo Neme, que foi contrária à manutenção de mais 2 vetos sobre projetos de lei protocolados por ele. A dívida da Prefeitura de Campos com a Caixa Econômica Federal e a Enel provocou um conflito, o Pietro, né, entre os vereadores na sessão desta quarta, levantando, né, pelo vereador Maicon Cruz, foi isso mesmo? É isso. Que durante a sua fala no plenário, né, eu acho que é na plenária, eu não sei se é verbo feminino ou... Na tribuna, melhor. Apontou ter recebido a informação de que a prefeitura estaria há cerca de 1 ano sem quitar as parcelas referente à venda do futuro. O assunto, né, dominou a maior parte da sessão, com embate entre os vereadores de base e oposição. Põe na tela aí, operador. Põe na tela. 12 parcelas atrasadas, fazendo um total de mais de 57 milhões de reais. Não parando por aí, a gente já tem lá uma dívida, um processo de execução da Enel, cobrando ao município 85 milhões de reais. Daqui a pouco, é você, cidadão, que vai sentir na pele essas dívidas. É você, cidadão, que vai sentir na pele com a falta de um serviço público de qualidade por conta dessas dívidas. Tem essa situação de calote, não tem nada disso, tem negociação.
Existe negociação até com a Enel, porque eles cobram coisa indevida, que a gente paga as coisas, a gente, no caso, o governo, paga as coisas indevidas. Está se negociando da mesma maneira que está se negociando com a Caixa Econômica Federal. O que me espanta é dizer que a gente precisa negociar. Se for verdade que são 12 meses em atraso, gente, atrasa seu IPTU e vai negociar com o prefeito por 12 meses, se você não perde a sua casa. Você está devendo 12 meses, é calote sim, pô. O prefeito esteve 3 vezes na Caixa Econômica para reduzir os juros, o percentual da cobrança da Caixa Econômica. E na questão da Enel, veio lembrar, a Enel corta o serviço da prefeitura porque a prefeitura não paga. Com responsabilidade, a prefeitura não paga porque a Enel não presta serviço adequado ao cidadão e ao ente federativo prefeito. Momento de dificuldade, aonde a gente vê um monte de discurso, e muitas vezes, minha gente, discursos que a gente vê repetido ao longo de 30 anos, porque 30 anos os garotinhos estão no poder. E há 30 anos, eles, depois de uma eleição de governador, quebram a cidade para pegar empréstimo e não paga. A verdade é essa. E a gente está aqui, novamente, na eminência do ano que vem, o prefeito sair para ser candidato, deixar a prefeitura com uma bomba engatilhada no colo do vice. E aí, vice, você que tá junto direitinho, você vai ouvir um monte de crítica ao seu nome. E o cara vai lá, não, tem que ligar para mim. Então, minha gente, chegou a hora da gente romper com isso aqui agora. Olha, essa Câmara de Campos é polêmica! Essa Câmara de Campos é a nível internacional, hein? E teve mais, né, Germando? Olha, teve muito mais. Inclusive, o vereador Maicon Cruz, operador, provoca o vereador Vinícius Madureira na tribuna ao mencionar, né, a operação check-in durante o governo da Rosinha Garotinho. Pode isso, o Josiel? Põe na tela. Eu acho que aqui, só o nobre colega Vinícius que trouxe, né, esse debate de que a gente faz comparações. Eu mesmo fiz a comparação, mas não fiz comparação de gestão partidária, fiz comparação de gestão pública. Aqui, eu acho, Vinícius, que quando você fala que o governo Rosinha, no final do governo Rosinha, enfrentou uma crise grave, enfrentou lá, quase que entrou em colapso financeiro, porque não tinha recursos, eu até posso entender, não posso julgar porque eu não fiz parte, mas uma coisa eu sei que foi pública e notória, foi que não faltou dinheiro pro check-in. Eita, rapaz, esse negócio de novela do passado aí tá voltando pro futuro. Eu não tô entendendo nada, não tô entendendo mais nada. Mas o que eu pude perceber também é que o vereador Vinícius Madureira, por sua vez, subiu à tribuna, né, no tema livre, para dar a resposta. Pasmem, o vereador Maicon Cruz não quis permanecer, né? É claro, já estava de saída, não vou ser leviando aqui, né? Já estava de saída, mas ele ouviu o vereador Vinícius Madureira citá-lo para ficar, para ouvir a resposta, e ele não quis ficar. Põe na tela aí essa novela. Presidente, Diego, tô vendo que o vereador Maicon vai participar, o vereador, da minha fala aqui. Se Vossa Excelência for participar, eu vou falar o que eu tenho que falar. Se Vossa Excelência não participar, eu vou deixar para a próxima sessão, ok? Porque referiu e me citou, então, na próxima sessão, eu faço aqui uma justificativa pessoal e irei falar o que eu tenho para falar. Eu não irei me intimidar com falas de vereador que nem ficou aqui para me ouvir. Acerca do que ele citou, a parte do processo judicial do maior programa, o Chequinho, que eu defendi nessa tribuna e o governo passado extinguiu com um projeto social. Eu fui processado, fui em todas as audiências e fui absolvido pela Justiça Criminal sem recurso do Ministério Público. Então, falarei aqui na presença do vereador sobre esse assunto, certo? E falarei aqui também e reafirmarei outras questões, porque a pessoa para falar tem que ter moral, certo? Então, muito obrigado, presidente Diego Dias, pela oportunidade. Olha, eu acredito, não estou aqui com procuração de nenhum dos vereadores para falar, né? E nem para defender, nem tampouco defender ninguém. Mas eu acredito que no finalzinho ali, o Vinícius Madureira alfinetou ali o Maicon, dizendo em outras palavras, se eu entendi errado, né, me perdoe aí os nobres vereadores, que o Maicon Cruz tem telhado de vidro, ou seja, tem que ter moral. Quem tem telhado de vidro não fala do outro, né? Enfim, vamos ver onde é que essa novela vai parar aí. Terça-feira a gente vê o desfecho disso. Olha, se tem Câmara Municipal, aliás, se tem sessão na Câmara,
Câmara. Tem os bastidores da Câmara aqui no Jornal A Voz de Campos. Olha, vamos lá, Pedro, que o vereador já quer entrar, o nosso entrevistado de hoje. Mas olha, rapidinho aqui, aliados por conveniência, ô Pedro? É uma pergunta que eu te faço. Por quê? Federação entre o PP e União Brasil aproxima Vladimir Garotinho e Rodrigo Barcelar. Pode isso, Josiel? Boa noite. Fala comigo, Josuel. Cadê ele? Josiel fugiu hoje dos comentários. Não, tô aqui. 30 segundos para você comentar se pode. As duas frentes mais fortes, né, aqui do interior e as duas famílias, digamos assim, entre aspas, mais poderosas, né, agora estão, né, praticamente juntos por partidos, né? Partidariamente, pelo menos, estão juntos ou não, Josiel? Então, Germano, o que esqueceram de falar aí talvez na matéria é que essas federações elas são feitas lá em Brasília pelos presidentes nacionais, né? Sim, mas o PP já está de acordo. Mas o PP já está 100% de acordo. E muitas das vezes eles não estão cientes ou não querem saber das particularidades que acontecem em cada município. Aí cabe o prefeito, né, sair do partido? A gente viu algo muito parecido na última eleição, quando lá em Brasília teve a federação Rede PSOL, mas quando chegou aqui em Campos, o PSOL fechou com o PT. Exatamente. E aí o Rede, né, aquele menino lá, esqueci o nome dele agora, né? Fabrício Lírio, ele entrou num embate, num confronto muito grande com o pessoal aí do PSOL, né? Foi uma novela mexicana. Mas aí o que você acha? Você acha que de repente não vai rolar aí uma parceria entre as duas famílias, já que rolou a parceria entre a família Arnaldo Viana, a família Viana e a família Garotinho? Você acha que é difícil rolar essa parceria em favor, para o bem do nosso município ou pro nosso estado do Rio de Janeiro, Josiel? Acho muito difícil, Germano. Acho muito difícil rolar uma parceria aí entre Vladimir e Rodrigo. Acho que essa federação aí vai ficar só na nacional mesmo e em alguns municípios, né, que os partidos se dão bem. Josiel, na política eu já vi até boi voar. Não vou ver duas famílias rival se unir em favor, pelo bem dos mais carentes, dos mais pobres, dos mais necessitados. Pô, Josiel, olha lá, vamos ver se seus comentários vão bater e nós vamos acompanhar essa situação aí. Não é isso mesmo, Pedro? É isso, Germano. Olha, ô Pedro, aprovado o concurso da Guarda Civil Municipal de Campos. Protestam contra demora na posse. Põe o vídeo rapidamente, nós vamos ao nosso intervalo e chamar o nosso convidado de hoje, Josiel. Nós, os alunos da 8ª turma da Guarda Civil Municipal, estamos aqui em um ato pacífico de doação de sangue para poder chamar a atenção das autoridades e da banca sobre os resultados finais do nosso concurso, da nossa convocação e da nossa posse. Haja visto que um concurso que começou em dezembro de 2023 e se arrasta até hoje, e principalmente em relação ao curso de formação que começou em novembro e acabou praticamente em março. Esse curso de formação, muitos tiveram que deixar os seus trabalhos para poder participar. Então muitos encontram em situação financeira extremamente delicada. Aguardamos um parecer da Prefeitura, da Guarda Municipal e da banca Consulplan. Olha, nós estamos ao vivo, são 18 horas e 32 minutos. Nós vamos agora a um breve intervalo da nossa patrocinadora Coagro, a qual eu mando um abraço para o presidente Frederico Paz e também a Insano American Burger. Exatamente. A gente volta daqui a 1 minuto com você e o nosso entrevistado de hoje, o vereador Cassiano Tavares. Não saia daí. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023.
A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. Olá, estamos de volta. O operador nem solta aquela vinhetinha. O operador 200 anos aqui com a gente. Já tá fazendo mais um aniversário e ele tá navalhando, ele tá cortando todo mundo, tá fechando. Eu espero que ele não corte em nenhum momento o meu convidado de hoje, né? E para manter aí a cadeira dele ali, né, sempre ocupada. Olha, muito boa noite a todos que nos acompanham aí através das redes sociais, mas também você que não pode mandar mensagem, mas está assistindo pela TV Aurora, pelo a Sul TV, que é um canal de TV, né, digital, né, para você que tem a Smart TV, a gente está lá. A Sul TV é o canal 171, tá em mais de 190 países, né, que também tem brasileiros lá que acompanham a nossa programação, e em todas as redes de streaming que é transmitida e retransmitida a nossa programação a semana inteira. É um prazer estar com todos vocês. Falando em ouvintes, o Átila acabou de entrar aqui mandando um boa noite, manda um alô aí pro povo de Campo Limpo, Mineiro, Saturnino Braga, Baixa Grande, Boa Vista. E com certeza, falando nessas localidades em especial, o vereador Cassiano Tavares, né? Falando nessas localidades aí, Cassiano nem sabe, né, Cassiano? Só domina. Boa noite, né? Mais uma vez o Pedro, boa noite aqui o nosso convidado todo especial aqui, Cassiano Tavares. É um prazer inenarrável tê-lo em nossa bancada. Prazer todo meu, Germano. Uma boa noite. Boa noite, Josiel, Pietro. Tá aberto aqui, tá modulando, que não tá batendo aqui não, Josiel. Então tá bom. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Aurora. Quero dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês, a gente poder estar batendo esse papo, esclarecendo fatos, e estamos aí. No nosso dia a dia, muito trabalho. Para uns, o ano começou agora pós-carnaval, mas para mim, vereador Cassiano, começou desde o dia 1º de janeiro. Após a nossa posse ali, a gente já vem trabalhando pesado. E eu acho que isso aí é fruto do resultado que obtivemos agora nesse pleito eleitoral, como vereador mais votado do nosso município. Campeão de voto. É isso aí, 5.790 votos. Na verdade, recomeçou no dia 1º, né? Que você já estava, saiu trabalhando e entrou trabalhando. Uma toada que não paramos em momento algum
A minha esposa até, brinca comigo, cara, você não descansa não, mas tirei carnaval aí, por incrível que pareça, tentei descansar um pouco no primeiro dia de carnaval em Cambuci, mas recebi um convite de um amigo com 2 camarotes para Marquês de Sapucaí, eu não resisti. Eita, eu gosto muito do carnaval e fomos curtir o carnaval no Rio, mas graças a Deus estamos aí, Deus está dando força pra gente continuar no nosso trabalho, continuar fazendo pela população campista, que é o nosso principal foco, tentando transformar a vida de pessoas. Olha, vereador, eu queria te deixar bem à vontade, que hoje a gente não vai ser uma entrevista, vai ser uma conversa, um bate-papo informal. Pode ficar à vontade. Tem uma água da Insano aqui. É insano assim, mas é sano, tá? Mas a água é sã, entendeu? A gente vai fazer uma breve apresentação aqui do nosso vereador. Cassiano Tavares é vereador em seu segundo mandato, né? É formado em administração, contabilidade, ciências econômicas, é mesmo, gente, com MBA. Que isso, em gestão... Gabaritado. Em gestão empresarial. Quem olha para esse homem aqui não diz que ele tem toda essa bagagem, tem poeira na mochila, como diz o outro. Construiu sua trajetória profissional na segurança pública. Entre 2009 e 2013, atuou como conselheiro tutelar, sendo mais votado em ambas as gestões. Ingressou na política em 2020, eleito vereador pelo PSD com 1.546 votos. Pasmem! Na última eleição, já pelo PP, reeleito com 5.790 votos, tornando-se o vereador mais bem votado do município. Olha, pasmem, foi que 3 vezes mais? Não, o triplo. 4? Não, o triplo. O triplo é 4.500. Foram 4.000 votos a mais. 4.000 votos a mais? Tá. 4 seria 6.000 e poucos votos. Isso. Quase 4 vezes mais. Meu Deus do céu. 3 vezes e meia a mais. A mais. 3 vezes e meia a mais. Sim. Vereador, começando, né, a sua trajetória inclui experiências na segurança pública, como eu citei aqui, no Conselho Tutelar, antes de ingressar na política, correto? Como essas vivências ajudaram na sua atuação, né, como parlamentar? Conta pra gente aí um pouco da sua história, fica à vontade. A política sempre teve incluído no meu contexto. Só um minutinho, Josiel, eu tô incomodado com esse microfone, tem certeza? Tá alto e bom som? Então tá bom. Aumenta o meu retorno aqui então, que eu tô ficando incomodado. É o nosso retorno aqui, Germando, eu acho. Pode ficar à vontade, vereador. A política eu sempre tive incluído na política. O meu tio, o Ailton Tavares, foi vereador aí de 5 mandatos. Ailton assumiu um papel de pai na minha vida. Eu perdi meu pai aí, meu pai tinha 52 anos, faleceu muito novo. E meu tio, eu sempre tive uma proximidade dele. E ali eu comecei minha trajetória. Eu sempre ajudei meu tio nos bastidores. Nunca fui pegar de frente na política, mas minha vida sempre foi estudar, fazer concurso público. E eu estou no meu 5º concurso público, hoje na área de segurança pública. Né? Eu passei em 3 concursos municipais e 2 estaduais. Hoje eu atuo no estado do Espírito Santo como policial penal e vou fazer 10 anos agora, em maio, no estado do Espírito Santo. Mas como conselheiro tutelar, com os bastidores na política com meu tio, isso sempre teve no meu sangue. Essa concepção de sempre ajudar as pessoas, estar sempre presente lá na nossa comunidade. Então, agora nós colocamos em prática. Furamos a bolha em 2020 no partido PSD, que foi o partido, né, do prefeito Vladimir Garotinho. E agora mais esse desafio em 2024, que foi concorrer no PP, partido dele também. Uma coisa partido muito disputado, muito disputado, com peixes grandes. Inclusive no decorrer da caminhada, é uma coisa que eu queria esclarecer aqui e falar para quem estiver nos assistindo agora, a população. Toda eleição rola sempre esses comentários, pesquisas falsas, né, que tentam entubar isso na cabeça das pessoas com o intuito de quê? Eliminar a concorrência. Eliminar a concorrência. Mas eu comecei a perceber, as pessoas que fazem isso são pessoas que têm medo. Na primeira vez que nós viemos, um pouco ainda inexperiente,
Eu não percebi essa situação. E tentaram fazer isso com a gente na primeira. Mas Deus ajudou e a gente chegou com 1.546 votos, que foi a 4ª vaga do PSD. Mas agora a gente já estava vacinado. Então a gente conseguiu passar isso para o público, né? Os nossos eleitores, para a população, o que a gente vinha fazendo já há tempo, trabalhando em prol deles, todos os investimentos públicos que nós levamos, principalmente ali para Goitacazes, que eu não canso de falar isso, eu comecei o dever pelo quintal da nossa casa, uma vez que estava abandonado por muito tempo. Eu vi ali as demandas ali que estavam, né, na pendência. Eu sou um vereador de rua, que eu ouço a população, né? Às vezes esses embates acalorados na Câmara, você vê que eu nem subo muito, nem debato muito, que o meu intuito principal é levar para as pessoas que precisam a saúde, a educação, a infraestrutura, a cultura, a agricultura. Ouvir a população, Os anseios, desejos. Apesar da minha área, hoje eu estar na segurança pública, mas eu acho que nós atuamos em quase todos os segmentos na Baixada. Na agricultura, na cultura, no esporte, no lazer, na infraestrutura, saneamento básico, na saúde, na educação. E a Baixada é muito carente, né, Cassiano? É verdade. Na Baixada nós colocamos 1.080 votos do segundo lugar. É mesmo? É. Bacana. 1.080 votos a mais do que o segundo lugar. E dentro de Goitacazes foram 1.937 votos a mais do que o segundo lugar. É mesmo? Bacana. Olha, uma votação que corresponde ao incentivo ao trabalho que o senhor tem focado lá, inclusive falando sobre a Baixada Campista, vereador. Olha, antes de você prosseguir, desde já, antes que eu me esqueça, parabéns por sua trajetória, de coração. Obrigado, querido. Bom? Obrigado. Bom, boa noite, parabéns também, não cumprimentei o senhor antes, desculpe. Mas falando aí, aproveitando esse gancho quanto à Baixada Campista, sobre a ponte de Donana, a gente tem um problema que já se arrasta por anos, né? Sim. Como que tá o status aí, a situação do projeto agora de construção e de reforma dessa ponte? Eu queria ressaltar, essa questão da ponte, eu estive antes é uma ponte de pedestres, né? Sim. Só que ali é na RJ 216 e a competência ali do DR, do Estado. Antes da ponte de pedestre cair, eu estive ali com um técnico em inspeção de solda. E o técnico fez um laudo para mim dizendo que a qualquer momento poderia cair. Eu oficiei o DR comunicando esse fato, pedindo a eles ali uma reforma. Eles não reformaram e a ponte caiu. Voltei ali por várias vezes. Eu estou ali brigando desde 2021, 21, 22, 23, quando foi em 2023 ela caiu. Graças a Deus, não machucou ninguém, não teve óbito. Por último, agora um caminhão caiu quebrando o guarda-corpo. Então, a última vez que eu fui lá agora, eu fui apelar mais uma vez para o DR para que eles fizessem pelo menos o guarda-corpo, porque está perigoso. As pessoas transitam ali a pé, de bicicleta, não tem mais a passagem de pedestre, eles passam pelas passagens dos carros, dos veículos, podendo ocasionar uma fatalidade ali a qualquer momento. Então, eu voltei ali, levei um serralheiro e pedi o serralheiro para poder fazer um orçamento. Ele fez o orçamento para mim, deu R$ 2.450. Só que o meu jurídico, atento, falou comigo: Cassiano, não manda fazer esse guarda-corpo. Porque a responsabilidade pode ser sua caso aconteça alguma coisa. Pede ao DR a autorização. Se eles não forem fazer, você vai lá e executa. Isso aí. Então a gente vai estar oficiando o DR amanhã. Amanhã eu mesmo vou estar levando o ofício lá para eles autorizarem. Eles autorizando, a gente pede para fazer o guarda-corpo no mesmo molde do outro guarda-corpo do outro lado da pista, com a mesma espessura, tudo certinho, com o intuito de proteger a população que passa por ali. Eu passo por ali, às vezes eu estou dando minha corrida à noite, eu saio aqui da 28 de março, vou até Goitacazes correndo, vou lá, volto, entendeu? Mas tá perigoso realmente. Então o intuito nosso sempre é ajudar. Eu falei no último vídeo que eu fiz lá na ponte lá, que não tem vaidade política. Não interessa. Rodrigo Bacelar, o deputado, né, Thiago Rangel, Bruno Dauari. Então, eu pedi o apoio deles. Quem pudesse fazer algo ali, que fosse feito. Mas, assim, eu vejo que tem outras demandas também, né, que eles estão atentos aí. Tem como a Estrada do Ceramista, que está sendo feita, e a obra do Estado, né? Saiu a ponte da integração, mas eu estou fazendo esse apelo ali antes que aconteça uma fatalidade. Então, eu estou disposto,
né? Eu reuni a população local e a população está disposta até a me ajudar a pagar o guarda-corpo, mas o DR autorizando. Precisa autorizar antes. Precisa Perfeitamente. autorizar. Agora, aproveitando, né, essa sua atuação, né, muito bem na cidade de Campos e isso se deu, né, a sua expressiva votação no último pleito e nos bastidores, né, a gente teve aqui na semana passada o vereador Ciro, né? Ele esteve conosco aqui na semana passada e disse que tem uma afinidade com alguns vereadores, não falou todos, mas alguns vereadores, né, na Câmara, e um deles é você. Como que é essa relação entre vocês lá? Pô, Ciro é um cara legal. Eu conheci Ciro agora, recente. Eu não conhecia Ciro, só por nome, mas tivemos uma proximidade. E eu sou um cara que eu recebo todo mundo bem. O que eu posso fazer para agregar, para ajudar, para trazer para perto, eu faço. E Ciro é um amigo. Muitas ideias boas, entendeu? Que ele quer implantar, principalmente nessa questão aí de pessoas em uso de drogas. Ele quer propor, né? Eu acho que ele deve ter falado aqui, em clínicas de recuperação compulsória, que hoje é um fator, né? Que incomoda muitos pais aí, adolescentes, pessoas no uso contínuo aí de droga e não tem uma internação compulsória para essas pessoas. Então, essa proximidade me de Ciro, a gente vem falando nesse assunto, eu falei com ele que ele pode contar comigo, né? E a gente se aproximou e a gente vem trocando essa ideia, que a gente vê que é um cara que tem boa vontade e ele quer agregar com a população campista. Tem essa bandeira dele levantada e eu me propus, me coloquei à disposição dele o que eu puder estar fazendo, que eu sei que é bom para a população e vai atingir um número expressivo de pessoas. Bacana. Agora, a gente falava, o vereador, sobre essa união entre as duas famílias, né? Sim. Que caminhavam em lados opostos e hoje convergem, né, do mesmo objetivo, pelo menos partidariamente falando, né? Que é o Rodrigo Barcelar e o Vladimir Garotinho, o qual acreditamos que, além de seus interesses, né, direto para o governo do Estado, né, vão apontar deputados federais, deputados estaduais, porque isso é público e notório, isso é óbvio, né? Em conversa ainda com o Ciro, vereador Ciro, a qual mando um abraço, né, há uma união entre, né, você, né, uma união que eu digo amizade, né, uma aproximação entre você e Marquinho do Transporte, né? Marquinho do Transporte. Que é outra figura bacana. A qual manda um abraço. Ele falou, Germano, me chamam pra ir lá, Germano. Me chamam pra ir lá. Eu quero ir lá mostrar os meus projetos, aquele jeitão dele, né? Eu vou mostrar os meus projetos lá. Pode convidar o... Vou fazer o convite pra ele na semana que vem. Marquinho do Transporte. E aí... Ele disse também que... Ele disse não, a gente sabe, inclusive eu ouvi, tô falando que ele disse, mas eu ouvi, né, até que existem empresários interessados em investir na ideia de fazer um deputado, né? E você está sendo apontado nessa relação por ser hoje o campeão de voto da região. E que tem uma boa relação entre os vereadores, uma boa relação entre os munícipes. E eu te pergunto, confirma essa possibilidade para o próximo pleito? Germano, eu fico até assim, lisonjeado, mas é o que eu tenho ouvido na rua todos os dias. Todo mundo que eu me aproximo, a gente conversa, as pessoas estão perguntando isso. Cassiano, e aí, Cassiano, vai vir deputado? Vai vir deputado? Eu ainda não sei, não decidi ainda. Estou pensando, estou conversando com minha família, com meu tio, que é um cara muito experiente. Eu vejo que a rua tá boa. O cavalo tá selado, tem que montar. Mas assim, respeito a todos, né? Mas é uma coisa que, se for da vontade de Deus e da vontade do povo, por que não? Né? Eu acho que as portas estão abertas. Olha, o povo... Nosso município... Né? O povo tá clamando por você. Sim. 2 vereadores, né, já estão confirmados aí, né? Supostamente confirmados aí para... impulsionar você para essa ideia. E tem aqui também as pessoas falando aqui, Cassiano,
Nas redes são muitos comentários aqui, tá? Tem o Adriano Tavares aqui, né? Que deve ser seu irmão. Meu primo. Seu primo? Gente boa. Gente boa. Tá mandando boa noite a todos. Amanda também mandando boa noite pra você aqui. O Dalgrich Pontes. Dalgrich, amigo. É Dalgrich mesmo? Dalgrich. Nome estrangeiro, né? Nome estrangeiro. Meus parabéns pelo nome, Dalgrich. Mandando boa noite aqui e a todos da bancada. Para você e a todos da bancada, Tatiane Fernandes, quero mandar um abraço para todos aqui. Vai um alô do Parque Saraiva. Meu Deus do céu, você deve ter enfrentado uma guerra nesse Parque Saraiva. Eu já fui morador de lá. Já foi morador? E eu acompanhei na época do governo Rafael, eu estive lá fazendo matérias lá, trazendo os anseios da população. Horrível, né, Germano? O quê? Hoje tá um lazer aquilo lá, cara. Hoje tá um luxo. Bacana. Então, você morou onde ali no Parque Saraiva? Na Rua do Grupo. Na Rua Silvino Canela. Silvino Canela, quase no finalzinho, Silvino né? Canela. Na penúltima esquina. Sim, me traz muita felicidade, Germano, que eu sou nascido e criado ali. É mesmo? Eu conheço o Parque Saraiva antes de ser Parque Saraiva. Tinha vários campos de futebol, joguei muita bola ali. Então, eu vivi minha vida ali, minha infância, minha adolescência, uma boa parte da minha juventude dentro do Parque Saraiva, dentro de Goitacazes, dentro da Baixada, no geral. Sempre percorri cada cantinho ali, então a gente tem conhecimento de causa. E uma coisa que me incomodava muito, com a saída do meu tio, em 2008, ninguém foi para lá fazer nada. E sempre teve pessoas que hoje estão na política, estavam lá atrás. E ninguém fez nada. É uma obra do governo do Estado, mas provocada por mim. Sim, tem que ter provocação. Assim como o Ministério Público só age se for provocado. É isso aí. A Justiça só age se for provocado. É isso aí. Então, o município só tem as benéficas para os munícipes se os vereadores, no caso, né, você fez sua parte provocando e aconteceu. Sim. Bacana, meus parabéns. Inclusive, Germano, falando na participação do público em bairro e em provocação, a gente tem perguntas aqui do público também. Sim. Pelo Instagram. E você já vai ler já. Vamos lá. Aqui, olha, o Átila Cassiano é um jogador caríssimo. Homem não para. Pra cima, o homem não para. Boa noite, amigo Pietro. Aí, Pietro, até você tá entrando aqui, olha. Boa noite. Quarto mandato na carreira. Quarto mandato? Não, quarto mandato não. Será que ele tá contando aí com os dois conselheiros tutelares? Os conselheiros tutelares, né? Você teve dois? Tive dois mandatos de Então conselheiro quatro. mais votado. Mais Quatro votado pra mim nos três. São quatro. Tá aqui, olha. Já compartilhei o programa. Boa noite, Tito. Tito lá de Campinas, São Paulo. Deus vai continuar ajudando. Cassiano, você foi o candidato mais votado. O segundo vereador mais votado foi Tamires Rangel, sobre observação. Diz aqui o título, lá de Campinas, acompanhando. E a nossa jornalista, que eu comentei com você que estava aqui na bancada com a gente, essa Ponte de Donana é uma novela. Ela está acompanhando a programação, acompanhou aí, né, a sua explicação. 5 bairros legais estão aqui anunciando aqui. Álvaro Catequista mandando boa noite aqui. Cassiano Tavares, vereador top do mundo. Pra cima, só ajuda a população. Parabéns, vereador Cassiano, você é o nosso vereador que trabalha, diz a Marta Regina. O Joder Cassiano Tavares, vereador presente em toda Goitacazes e Baixada. O homem teve voto em quase todas as sessões. A comunidade de Goitacazes e Parque Saraiva, estamos com você, meu vereador Cassiano Tavares. Estamos juntos, Cassiano Tavares, diz a Tatiana Fernandes. Parque Saraiva te agradece, né, pelo bairro que está ficando lindo, Cassiano Tavares. Tá aqui, olha, o Kreber Monteiro, estamos juntos, família, mandando boa noite aqui também. Já entrou aqui em outro. Rapaz, muitos comentários. Vê aí, muito, né? Vê aí do Instagram. Enquanto você vai se localizando aí, Germando, no YouTube, o Álvaro Júnior e a Dani também estão mandando um abraço pro senhor vereador. Um abraço a todos. Dizendo que o Cassiano Álvaro, Tavares é o vereador top do mundo também. No Instagram, o Jonas do Morro mandando boa noite. Ele mandou no começo do programa, então acho que é válido para todo mundo aqui. Nós fomos votados, Germano, Pietro, em 113 localidades. E uma coisa que me chamou muita atenção,
Ó, na zona 75, nós obtivemos 4.462 votos. Aonde? Na zona 75. 75? 75 é o quê? Pedra? Não, 75 porque tinha a zona 249 que foi extinta. Ah, sim. E a 99 que foi extinta. Então essas duas zonas foram divididas. A 75 pegou uma parte da 249 e a 98 pegou a 99. Então o que acontece? A 75 hoje ela pega uma parte do Turf e vai até Farol. Sim. Só nessa 75 nós obtivemos 4.462 votos. Porém, nós crescemos em todas as outras zonas. Na Pedra aqui, em comparação à primeira eleição, nós obtivemos um crescimento de quase 500% na Pedra. É mesmo, homem? Em Guarulhos, quase 400%. Olha e na só. 129, quase 700%. Bacana. De crescimento. Parabéns. É um resultado aí, né, do trabalho. Planejamento, né? E toda a estratégia que nós montamos deu certo. Bom, e de fato, né, por onde a gente passa, isso aqui não é puxar sardinha, porque a gente recebe aqui todos os vereadores, mas uma coisa é fato, e fato não pode ser mudado, né? As pessoas falam, né, unanimamente, né, e confirma isso, né, que o vereador Cassiano está, né, decolando, está para cima, que nem foguete, não tem ré não. Foi o Kreb aqui, ó, o Kreb Monteiro tá dizendo, Cassiano, o Tito lá de Campinas, Cassiano, Campos dos Goitacazes está sofrendo uma reforma política municipal, novos tempos, diz ele. Tito, Cassiano é um jogador caríssimo, de novo, boa noite aqui. O Borges Borges Mendes, não sei se você pode confirmar o que ele tá falando aqui, olha. Cassiano também gosta de um pagode. Gosto de um pagode. Gosto sim, Olha, Germando, agora no Instagram, só pra gente dar uma atenção aqui também, a Ana Cris Almeida tava pedindo pra gente mandar um abraço pra Guarulhos. Então tá aí Guarulhos, que foi citada também, então um abraço pra todo pra o Ana pessoal Cris. de Guarulhos, um carinho muito grande por todos aí. E uma pergunta que a própria Ana Cris deixou, vereador, é que, olhando para os bairros, há observação de alagamentos em praticamente todo o município, segundo ela. Sim. O que o vereador, junto com os demais membros da Câmara Municipal, vai fazer para cobrar o Executivo e tentar resolver essa situação? Eu coloquei um projeto de lei na Câmara foi ano 2023. Inclusive o prefeito sancionou esse projeto. Eu vou conversar com o Vladimir para ver se ele põe isso em prática. Vai resolver o problema de alagamento? Talvez não, porque Campos é uma planície. Eu estava conversando com o professor Almir e nós precisamos desassorear esses rios, que estão todos assoreados, com algas, tem que ser limpo esses canais para dar vazão à água. Porém, o meu projeto de lei, nós fizemos o bueiro tecnológico. Colocamos na casa, foi votado por unanimidade e Vladimir sancionou. O que é o bueiro tecnológico? Você põe nos bueiros, onde a água da chuva vai, a água pluvial vai para as manilhas. Nesse bueiro a gente põe tipo umas peneiras, que o lixo sólido fica ali retido nele e só passa água. Perfeito. Então isso amenizaria a questão dos alagamentos. Porém, nós assim, o projeto completo cria-se uma central onde quando chega a 80% a capacidade ali do bueiro, o lixo sólido, ele avisa essa central e vem uma equipe para limpar. Pô, se não montasse essa central, talvez se só botasse a tela, é uma coisa muito barata. Se só colocasse a tela nos bueiros, principalmente nesses bairros que estão sendo feitos agora, esses bairros legais, começaria como projeto piloto nesses bairros. Por exemplo, Goitacazes, Parque Saraiva, Cochicho, Parque Real, Vila Romana e Bugalho. Todos eles sendo colocados em infraestrutura. Todos eles as obras em andamento. Então, colocaria nesses bueiros, a gente ia fazer o teste para ver como que amenizaria. E aproveitar que está em obra, né? Aproveitar que está em obra, já colocava em prática. Então, uma coisa que eu vou estar conversando com o Vladimir, já toquei no assunto com ele, mas vou relembrá-lo, entendeu? Com o intuito da gente até fazer o teste. Sim. Entendeu? Então, a gente desassoreando esses rios que estão todos assoreados e mais ainda fazendo essa questão do bueiro tecnológico, eu acho que amenizaria bastante a causa da população, que é essa questão dos alagamentos. Se não me engano, isso também já deu certo em outros locais, não só aqui no Brasil.
Curitiba, tem várias cidades aí, tem vários estados que já tem esse projeto já. Muito bacana. Olha, o operador tá colocando aqui a musiquinha de encerramento do Jornal Nacional, mas eu ainda não quero encerrar, entendeu? Porque como diz Edmar, que manda no programa dele é ele, quem manda no meu programa sou eu. Entendeu, Edmar? Corta que eu corto seu salário também, operador. Corta, operador. A gente já começou operador. Sem áudio aqui hoje, vereador. Contar. Ô, vereador, né, é uma pena que já está chegando aos minutos finais, já chegou aos minutos finais, mas eu quero que você fique à vontade para responder também, porque sabemos que o senhor tem projetos voltados, né, para a proteção de vítimas de violência doméstica, né? Sim. Isso é público e notório. Sim. E pode também nos contar mais sobre essa iniciativa e, além dessas, quais outros projetos destacaria para a população? Fique à vontade e, em seguida, suas considerações finais. Sim. Esses projetos aí voltados para as mulheres, eu vou até... Tem uns que já passaram na Câmara já, outros vão entrar ainda na pauta para serem votados. Ó, nós propusemos lá a criação de um programa Auxílio Moradia. O que seria? Como seria? Visando proteger as mulheres de vítimas de violência doméstica ou familiar e os seus dependentes. Sim. Entendeu? Ela sofreu uma violência. O primeiro passo é afastá-la do agressor. Mas essa mulher vai para onde? Ela tem parente? Tem algum lugar? Não tem? Aí seria feita uma avaliação, um relatório, talvez pelo serviço social, uma equipe técnica, alguma coisa, colocaria ela, tiraria ela do afastador, do agressor. E ampararia ela. Perfeito. Esse já foi votado. Já foi votado. Né? Como está aí o andamento? Passou. A gente vota na Câmara e a gente tem que articular com o Executivo para eles colocarem em prática. Talvez a população, às vezes, assim, algumas pessoas não entendem que o papel do vereador, além de fiscalizar, propor projetos na Câmara de lei, indicações legislativas, o vereador não executa. Então, eu faço minha parte, cumpro o meu papel, porém eu dependo do Poder Executivo para estar colocando em prática. Perfeito. Então a gente articula e agora a gente está nessa fase de articulação para todos os projetos que passaram nesse primeiro mandato. O que for bom agora é Vladimir sancionar. Uns já foram sancionados, colocar em prática. Porque tem toda uma questão, né, de trâmite, de orçamento, né? Sim. Inclusive que a gente viu essa semana, né? Os vetos foram justamente por projetos ali ou de vício de iniciativa ou que estava gerando algum custo para o orçamento municipal. Às vezes então, às vezes por falta de diálogo, o projeto não passa. Sim. Eu fui presidente da CCJ no primeiro biênio. Então, assim, o diálogo é muito importante entre que seja vereador de situação, oposição. O vereador ele tem que conversar com o pessoal da CCJ, alinhar tudo e colocar na pauta. Então, não passou porque eu sou da base, eu votei também contra. Não foi porque eu não quis, porque tinha visto de iniciativa. Então, houve entendimento e a gente cumpriu processo legal. Tem regras a serem cumpridas e a gente tem que seguir. Bacana. Foi isso. Então não é por picuinha, não é por nada, entendeu? Simplesmente porque tinha visto de iniciativa em um artigo ou 2 artigos, mas por falta de diálogo. Às vezes você troca uma palavra. Eu, presidente da CCJ, eu às vezes chamava o vereador que fosse de oposição, de situação, chamava, senta aí. Ele trazia o jurídico dele, eu sentava com o meu jurídico. Deixa eu só te dar uma ideia aqui. Se a gente trocar, o jurídico meu, às vezes, orientava. Se trocar essa palavra aqui, tá tranquilo. Deixando essa palavra, então já ia sabendo. Ó, vai, mas ou não vai pra pauta porque tem visto iniciativa. Tá gerando despesa. Às vezes uma vírgula muda todo o contexto. Muda todo o contexto. Então tudo é um diálogo. Sim. Entendeu? O segundo projeto aqui em prol das mulheres, a gente propôs a criação de um botão de fácil acesso no site da prefeitura. Um botão de socorro. Seria alguma coisa assim. Para ser instalado no site oficial da prefeitura destinado às mulheres que sofrem violência doméstica. Uma coisa, às vezes, ela está sofrendo uma violência. Tem um site aqui, ela aperta o botão, vai ter uma chamada de socorro, entendeu? Alguma coisa que a patrulha... para algum canal que pode ajudar Maria ela. da Penha, alguma coisa chega, entendeu?
Excelente. Agora, que facilita. Agora, seria, eu não sei se está dentro desse contexto, mas para evitar, né, qualquer tipo de falsos acionamentos, que como existia antigamente o orelhão, o trote, ligava para o bombeiro e tal, deveria existir um aplicativo ligado a esse site, que as mulheres fariam um cadastro, teria ali, né, uma senha, qual ela acessava, porque os aplicativos hoje já têm a senha armazenada no celular, né, da gente. Até integrada, talvez, em delegacias. Exatamente. Pessoas que já passaram ali por processo, entendeu? Já respondem processo por agressão. Exatamente. Eu não sei se tem como fazer essa ponte, mas... Pô, a gente tem um cadastro que vale para tudo do governo federal, que é do Gov, o cadastro único, talvez usar algo nesse sentido. Então, aí o aplicativo, ela já faria o cadastro dela lá, né? Já teria o cadastro dela, criaria, né, o acesso, e aí ela só foi agredida, vai no celular, aperta lá, pronto, já sabe que é aquela pessoa. Dificilmente tem a alguém... confirmação, né? Confirmação. Excelente. Parabéns pela iniciativa, vereador. E por último agora, que vai entrar na pauta aí nos próximos dias, é a criação da Sala Lilás. O que é a Sala Lilás? É um espaço nos prontos de atendimento dos hospitais, o qual eles acolhem as mulheres vítimas de violência. Nos locais públicos, nos hospitais. Porque às vezes ela é agredida, o primeiro local que ela procura é o socorro. Aí acionaria, a partir dali do serviço social, acionaria e dali tomaria as medidas cabíveis. Excelente. É uma sala específica, onde ela vai ser acolhida. Dedicada totalmente para esse atendimento. Para ela não ficar vulnerável, né? Porque muitas das vezes a mulher se retrai porque ela fica muito exposta, muito vulnerável e sem, né, o acolhimento devido, né? Dali o serviço social tomaria as medidas que tivessem que adotar, entendeu? Ligar para a guarda, ligar para a polícia, ligar para quem fosse de direito, para poder estar adotando as medidas para afastar essa questão da agressão. Excelente. Mais alguma coisa, vereador? Eu queria pedir o pessoal para seguir nossas redes sociais. Fica à vontade. Cassiano Tavares Oficial, nosso Instagram, tem também nosso Facebook. Me sigam nas redes sociais, vejam os nossos trabalhos desde o início do nosso mandato, para você conhecer quem é o vereador Cassiano Tavares, nossa trajetória. Muitas pessoas ainda não nos conhecem, apesar de a gente ter sido mais votado, mas, né, a gente sabe que o nosso município é extensão territorial. Né? Hoje nós temos as redes sociais, o qual nós podemos alcançar outros públicos, né? Então a gente explora bastante essa questão da rede social, mas a gente pede com carinho aí todos os nossos ouvintes, o pessoal que está nos acompanhando aqui, para nos seguir nas redes sociais e acompanhar o nosso trabalho no nosso dia a dia. Perfeitamente. Vereador, muito obrigado por ter vindo. Parabéns pelo trabalho e que Deus continue abençoando. É uma pena ter sido tão rápido, né, Pedro? É o que tá dizendo aqui o Adriano, né? Que pena que está acabando, mas tem que ter muito tempo para cantos, né, todos os seus feitos, né, para contar todos os seus feitos, né? E parabéns pela sua equipe também, né, que com certeza, né, tem te ajudado, né, tem te apoiado demais. Sem equipe ninguém faz nada. Tem que ter equipe. E eu, Germano, uma coisa que eu esqueci de falar aqui. Fala. Outros projetos nossos que estão em andamento já, o qual nós pedimos aí no decorrer do nosso primeiro mandato, que é a UBS de Goitacazes, a UBS de Donana. Já tem locais já explorados, a licitação ocorre agora, nos próximos dias, né? Então já é mais um ganho para a população. O intuito nosso é amenizar, absorver o pessoal, fazer um trabalho preventivo nessas UBS para que não chegue no Hospital São José. A gente desafogar, porque o Hospital São José atendeu mais agora em 2024 do que o Ferreira e o HGG. Bacana, então. Dados que poucas pessoas sabem. Eu não sabia. Você sabia, Josiel? Sabia disso? 200 mil. Você é da Baixada, Josiel. Você é lá de Guarulhos, Josiel. Josiel hoje não tá sabendo nem ligar o nosso microfone, Germano. É muito difícil. Você sabia, Gabi? Tá lá, tá vendo? Gabi é o Gabi é verdadeira. Vou te contar, Cassiano, mais uma vez, parabéns. E convido você a estar sempre nos ajudando com a informação. É importante, você ver, são dados aqui hoje que o Cassiano trouxe, que é muito importante pra gente e pra população saber. São utilidade pública, né, Germano? Verdade. Ô, Pedro, antes de você dizer
né, adeus até quinta-feira que vem. Marcos Silva, há muito tempo Campos não tinha um vereador tão compromissado com a população. Parabéns, guerreiro, diz ele. Amanda Andrade, as mulheres merecem isso, né? E Alan Rios, Cassiano Tavares é um combatente para conseguir melhorias para a nossa querida Baixada. Que continue nessa luta para conquistar ainda, né, mais benefícios para a nossa população. Átila está dizendo aqui, olha, acredito que ele está te vendo aqui pela primeira vez aqui na bancada, está dizendo, ó, já te sigo nas redes sociais, Cassiano, diz ele. E parabéns por sua bela caminhada, diz a Amanda. Duas estes sendo construídas. O que é duas? ETES. ETE, né? Duas ETs. E uma coisa que a gente vem provocando a Águas do Paraíba, e hoje, inclusive, eu fui visitá-las. Goitacazes vai ganhar uma estação de tratamento de esgoto, que é a ET, que ela está falando. Que vai atender todo o Parque Saraiva, vai atender todo o Cochiche, todo o bairro Morada do Lago, a ET de Goitacazes. E a de Donana está sofrendo aí uma expansão, o qual vai atender a Tocaia, o Nova Goitacazes e toda a margem esquerda até o Jardim Primavera. Bacana. Então é um ganho para a nossa população, é saneamento básico, é saúde pública e quem sai ganhando é a população. Excelente. Você nota que o Cassiano, ele trouxe, né, alguns dos seus projetos, trouxe dados importantíssimos que enriqueceu o nosso programa de hoje e também os nossos munícipes, aqueles que acompanharem e vão acompanhar. E um detalhe, ele sabe do que está falando, você pôde, né, não sei se você pôde, né, perceber isso, e ele acompanha tudo. Sim. Acompanha tudo. Sim. Tudo. Por isso que dá certo. Porque está escrito, aonde colocares o coração, funciona. Suas considerações finais. Muito obrigado, vereador, pela presença. A gente percebe realmente, desde o primeiro encontro que eu tive com o vereador Cassiano Tavares, que é um cara que, como eu falei no início da entrevista, é gabaritado, né? Tem conhecimento e não à toa foi o vereador mais votado da nossa cidade na última eleição. Você que nos assistiu nesse programa de hoje, muito obrigado pela sua audiência. Te espero amanhã nos 1 Aurora às 4 horas da tarde. Tem que fazer o jabá. E novamente a quinta-feira que vem, não é? Às 6 horas da tarde, toda semana a gente está aqui no Jornal A Voz de Campos. Eu com as minhas reportagens nos bastidores da Câmara e sempre com as nossas entrevistas aqui, não é, Germano? Cassiano Tavares, vereador, muito boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. E até quinta-feira que vem com mais um Jornal A Voz de Campos. Tchau, tchau.